Olá, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai ouvir esse áudio onde eu vou compartilhar um devocional, uma reflexão sobre o Espírito Santo, que é o tema dessa série de devocionais. Eu espero que você esteja ouvindo, atenta a cada um desses devocionais, porque é certo que o Senhor, Ele tem algo especial para falar ao teu coração. Por quê? Porque a palavra dele é especial. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Isaías fala isso, né? O profeta Isaías, nós vemos essa afirmação, que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela vai e produz aquilo a qual ela é destinada, a qual ela foi destinada a produzir, a fazer. Então, por isso que nós podemos afirmar que o Senhor ele tem algo especial para tratar conosco, quando nós paramos, atentamos para ouvir a palavra, a voz do Espírito Santo. Eu sou Ana Cláudia e eu quero compartilhar contigo 2 versículos no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12 e 13. Marca aí na sua Bíblia, pega a sua canetinha, marca esse versículo, destaca esse versículo, porque o Senhor Jesus aqui nesse capítulo 16 do Evangelho de João, esse capítulo é uma continuação das últimas instruções que Jesus está dando ali aos discípulos. Essa conversa já vem lá, acho que do capítulo 14, se eu não me engano, 15. Então, esse capítulo 16, Jesus está continuando a dar instruções, e as últimas instruções de Jesus ali para os discípulos. E fala assim, olha, versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Aleluia. Aqui nesses 2 versículos, João 16, versículo 12 e 13, Jesus ele comenta com os seus discípulos que tinha muitas coisas a dizer, mas eles não podiam ainda suportar. Mas Jesus ele promete que o Espírito Santo viria e ia os guiar a toda a verdade e queria continuar a ensinar a eles. Quando Jesus disse essas palavras, Jesus estava falando a homens com quem havia passado os últimos 3 anos. Esses discípulos, eles estavam com ele dia e noite. Mas Jesus ele revelou que tinha ainda mais a ensinar. A gente pode achar que se Jesus estivesse conosco pessoalmente durante 3 anos, dia, noite, a gente teria aprendido tudo que havia para saber. Eu acredito, minhas irmãs, que se eu passasse um mês inteiro com algumas pessoas, eu poderia dizer a elas tudo o que eu sei. Mas Jesus, ele disse para esperarmos mais, porque ele sempre terá coisas para nos ensinar.
e algo a nos dizer sobre as novas situações que estejamos enfrentando. Jesus, ele sabia e ele sabe qual a coisa certa a fazer. Por quê? Porque Jesus, ele só fazia o que via o Pai fazer. Como nosso Senhor, nós podemos confiar que Ele vai nos conduzir pessoalmente pelo caminho reto a cada dia. Jesus disse em João 6,45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. O nosso Deus, minhas irmãs, ele sabia que precisaríamos de ajuda para entender o plano dele para nós. Então ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de nós. O Espírito Santo, ele é o nosso guia, o nosso mestre da verdade. O Espírito Santo é o nosso conselheiro, ele é o nosso ajudador e ele também é nosso consolador. Jesus, ele disse que era bom para nós que ele partisse, porque se assim não acontecesse, o Espírito Santo não viria para nós. João 16:7. Jesus, ele estava confinado, né? Ele estava preso em um corpo físico, assim como nós estamos. E Jesus, então, ele só podia estar em um lugar de cada vez. Mas o Espírito Santo, ele pode estar em cada um de nós, em todo lugar aonde vamos, o tempo todo, nos conduzindo e nos guiando individualmente. Se nós aprendermos a ouvir o Espírito Santo e a seguir a sua direção, nós poderemos viver a vida abundante que Deus quer que tenhamos. Essa é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele, como mestre, ele nos instrui no conhecimento de toda a verdade que é apresentada na Escritura. O Espírito Santo, ele alcança o nosso entendimento e produz em nós o desejo pelo conhecimento de Deus. E quanto mais conhecemos o Senhor, mais confortadas seremos por suas promessas. E com certeza teremos sabedoria para lidar até mesmo com as dificuldades desse mundo, para ajudar outros. E nós, minhas irmãs, nós não conseguimos encontrar a verdade por nós mesmos. A verdade para nós, ela é complexa. E ela precisa de um guia nesse caminho. E foi isso que o Senhor Jesus disse aqui para os discípulos. Olha, eu teria mais coisas para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor nos enviou o Espírito Santo infalível. Ele sabe tudo. E o Senhor enviou para habitar no nosso coração. Ele é um guia. Até mesmo quando nos falta recursos no nosso intelecto, sabe? No nosso entendimento, Ele nos ensina.
Ele nos ensina. Glória a Deus. O Espírito Santo é aquele que nos traz a iluminação da palavra. Ele nos dá. E quando nós começamos a trilhar esse caminho de entendimento, nós percebemos, minhas irmãs, a diferença do antes. Antes, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós não conseguíamos alcançar, entender. Mas podemos entender isso, como às vezes é difícil. É difícil muitas vezes para nós, mas o que acontece? O Espírito Santo vem a algo que no momento a gente não entende. E daqui a pouco, como uma mágica, aquilo se abre diante dos nossos olhos. Você já vivenciou isso? Uma palavra, algo que o Espírito Santo está trazendo, algo que você está lendo, algo que você está sendo ministrado, e aquilo fica às vezes turbulento, assim, obscuro. Ai, eu não estou entendendo. E de repente, aquele de repente que só o nosso Deus faz, aquilo começa a encaixar, fazer sentido. Pensa aí, quantas vezes você já passou por isso? Isso é o Espírito Santo. Esse é o Espírito Santo que o Senhor Jesus falou. Ele os guiará a toda a verdade. Amém, minhas irmãs? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você possa, minha irmã, viver, que possamos viver essa realidade, ter essa convicção que nós somos guiadas, instruídas pelo Espírito Santo. A cada dia mais nós vamos nos relacionar com essa pessoa que é o Espírito Santo. Deus te abençoe, minha irmã.